Este projeto de blockchain camada zero e todo o seu ecossistema está para revolucionar 2025. Quer saber qual é? Fique com a gente no vídeo. O ecossistema da Cosmos, que tem o seu token Atom, pode revolucionar para 2025 e nos dá uma simetria muito interessante. Mas, claro, também tem os seus pontos negativos. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Cosmos é uma blockchain camada zero. Camada zero, o que é isso? Eu já ouvi falar em camada 2, que é a tal da Layer 2, camada 3, mas camada 0, exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Camada 0 é justamente aqueles projetos que são construídos inicialmente para, a partir dele, serem construídos outro ecossistema. Assim como temos a Polkadot com as suas parachains, a própria Cardano, a Avalanche também com as suas subnets, as suas subblockchains, e a Cosmos, que entrega todas as ferramentas para serem criadas novas blockchains na sua camada 1. E o que seria então a camada 1? São exatamente projetos criados em cima da camada 0. No caso, a Binance é uma blockchain Layer 1 ou camada 1, que ela foi criada em cima da blockchain da Cosmos. A camada 2 já são projetos criados em cima da blockchain, por exemplo, Polygon em cima da blockchain de Ethereum. Então já é uma segunda camada. E a terceira camada seriam praticamente vários aplicativos que são criados utilizando já a camada 2. Em resumo, então, a camada 0 é onde estão os nós e os validadores e vários tipos de ferramentas para a criação de uma blockchain de camada 1. Ela contempla os 3 pilares que seriam escalabilidade, neutralidade e adaptabilidade. Os tokens nativos, eles servem como uma camada de consenso primário e, através de tudo isso, eles permitem que as blockchains de camada 0 se comuniquem entre si, o que é muito importante para todo o desenvolvimento do ecossistema cripto. Bitcoin, Ethereum e Solana, por exemplo, são exemplos de camada 1. Então, melhorar a escalabilidade de rede de camadas 1 é um grande desafio, como no caso o Bitcoin, que tem que ter a sua blockchain funcionando completamente perfeita para, por exemplo, projetos de camada 2 como a Bitcoin, a Lightning Network, funcione resolvendo um problema da Layer 1, da camada 1, no caso do Bitcoin, que seria a rapidez nas transações e as taxas muito mais baratas. É o que a Lightning Network tenta fazer. No caso do Ethereum, temos aí a Polygon como camada 2 tentando resolver o problema da rede de Ethereum com relação também a taxas e rapidez nas transações. Lembrando que o objetivo da camada 1 é ter a sua rede funcionando perfeitamente para que todos os projetos construídos na camada 2 funcionem também de forma correta. Além do que, toda a camada 1 ela paga todos os suas transações com os tokens nativos de cada camada 1. Camada 2, então vocês já viram o que é, são construídas em cima da camada 1 para resolver alguns problemas que acontecem dentro da camada 1. E a camada 3 é justamente aquela que hospeda os aplicativos, hospeda os dApps, como eu dei como exemplo aí, Uniswap, Decentraland, CryptoKitties, Maker, etc. Então agora você me pergunta, o que é Cosmos? Como está muito bem escrito aí, ela é a internet das blockchains. Esse projeto iniciou, na verdade, com a criação de um algoritmo chamado Tendermint em 2014 por um asiático chamado Jae Kwon. Ele desenvolveu esse projeto com o objetivo de criar aí uma interoperabilidade entre as blockchains. Por isso que a Cosmos é conhecida como a internet das blockchains, porque através das ferramentas que ela oferece, ela consegue que tenha uma comunicação entre diversas blockchains de camada 0 e camada 1 também, facilitando então o acesso
em um único local, você unir todas as blockchains. Então, a partir daí, com a ajuda da comunidade, em 2016, eles criaram um white paper, lançando aí realmente a Atom, no caso, o projeto Cosmos, com o seu token Atom. E o que eles fizeram? Em 2016, eles colocaram 12 milhões de tokens Atom para ser vendido em uma venda privada de captação de recursos para poder dar continuidade ao projeto. Imagina, venderam a 2,5 centavos. Depois, como foi um sucesso, acabou em menos de 30 minutos, eles resolveram então fazer uma grande venda privada, colocando 160 milhões de tokens para serem vendidos a 8 centavos. E qual foi esse objetivo nesse exato momento? Uma rede como essa camada zero necessita de validadores para poder manter a rede em segurança e descentralizada. Então, nesse momento, eles abriram a oportunidade para 100 validadores poder então montar o seu nó e a partir daí, com uma quantidade de átomos adquirida dentro dessas vendas privadas, eles conseguiram lançar a rede e mantendo ela completamente descentralizada com 100 validadores e segura. Então, a partir daí, eles resolveram em 2017 lançar a sua ICO, que é a Initial Coin Offering, que é a oferta inicial de moeda. Eles também colocaram 160 milhões, só que dessa vez eles colocaram a 10 centavos. Então, no total, eles conseguiram arrecadar 17 milhões e 600 mil dólares para poder levar a Cosmos até os dias de hoje. Então, esse foi praticamente o início de um sonho de comunicação entre blockchains descentralizadas de forma escalável, como está funcionando a Cosmos. Aqui é só para vocês entenderem como é o início, né, a história. Esse é o Jae Kwon. Ele em 2014 criou o algoritmo Tendermint. E aqui tá para vocês entenderem como que funciona. É um algoritmo de consenso, significa prova de stake, ou seja, aonde você tem que ter para ser um validador uma quantidade de átom e a partir daí você mantém a rede segura e garante a emissão e escalabilidade do token Atom. Lembrando que tudo isso você, para deixar as suas criptos dentro desses nós, você receberia recompensas de Atom, que seriam pagas com a criação de novas moedas Atom. E a gente vai falar sobre isso porque esse é o grande problema da rede Atom. Então aqui para vocês entenderem, vocês têm aqui os delegadores, né, os validadores aqui, né, as pessoas delegam e aí cria o nó validador. Você tem o algoritmo de consenso aqui, o Tendermint, e a partir daí ele tem aqui o ecossistema da Cosmos no meio, sendo completamente comunicável e ligando a comunicação entre Ethereum, passa pela Atom, vai para Bitcoin, Algorand vai pela Atom, vem para OmsiGo, aqui MakerDAO, e você tem toda a união dessas camadas dessas blockchains, tudo isso mantido pelo sistema do Tendermint aí de consenso da Cosmos. Atualmente, então, ela tem um token que chama-se Atom, e esse token é o token utilizado para manter a rede em segurança. Ela mantém aí os validadores, é a única utilidade do token, é colocar em stake dentro dos validadores para garantir a operabilidade da rede e a segurança. E governança, por quê? Porque também você pode votar e decidir algumas coisas dentro da rede. Você tem um grande problema, que é a inflação. E isso a gente vai falar. Além do que, atualmente temos um supply de 286.370.000, que tem um aumento de 2019 para hoje de 36%, levando então a um problema que seria a inflação de praticamente em média de 10 a 12% ao ano, o que significa que, naturalmente, se isso não for controlado, teremos essa inflação comendo o valor do token. Sobre isso que a gente vai falar agora adiante. O ecossistema, para vocês entenderem como funciona, um projeto que começou com o desenho do algoritmo em 2014,
o lançamento de captação de recursos em 2016, a venda inicial das moedas em 2017. A partir daí, tivemos um boom de quantidade de projetos que passaram a utilizar todo o mecanismo da Cosmos para poder criar as suas criptos. Tanto que a top 3 hoje do mundo, a própria Binance, foi construída utilizando o sistema da Cosmos aí, praticamente um copiar e colar do seu código. Atualmente são 262 projetos, mais de 262 projetos, e dentro do ecossistema Cosmos são mais de 600 bilhões de dólares investidos. E isso inclui todos, inclusive nós temos aqui como cadena de smart contract, nós temos aqui Cosmo Wasm, temos aqui dentro de finanças, temos a Thorchain, Dash, Binance Smart Chain, Crypto.com. De serviços temos várias outras aqui e de infraestruturas temos vários dApps que foram construídos utilizando as ferramentas da Cosmos para poder criar a sua própria blockchain. Então vamos lá, 4 pontos que eu destaquei que são importantes para a usabilidade do ecossistema da Atom. Stake seria praticamente o principal, não só porque gera recompensa, mas é o que mantém a rede segura e ativa e descentralizada. Carteira, porque para fazer stake você necessita instalar uma carteira aqui. Negativo seriam os pontos negativos que eu encontrei para esse primeiro estudo dentro do ecossistema da Cosmos. E Atom 2.0. Vamos saber o que significa isso para o ecossistema da Cosmos. Stake. Então, o objetivo do stake, que são os validadores, era manter a rede segura, manter a rede funcionando ativamente descentralizada e em troca era dado recompensas para quem mantém as suas criptos em stake. Aqui eu posso mostrar para vocês segura e corrente. Com a Atom você tem superpoder de contribuir para a segurança e governança do Cosmos Hub. Ganhe recompensa. Quando você coloca as suas Atom em stake, você ganha recompensa por ser parte dos validadores. Então, a quantidade que é emitida de Cosmos para pagar a recompensa é dividida proporcionalmente para a quantidade de stake que você tem. E também ela concede, através do stake, o direito de votar em propostas e tomar decisões futuras na rede. Direto na página da Atom, da Cosmos, você tem aí um stake pagando 9,7% anual. Ele dá até o exemplo aqui, que você colocando 1.000 Atom, você receberia 89,18. Por quê? 10,28 normalmente é uma comissão cobrada pelos validadores. E aí você pode fazer a pergunta, de onde vêm as recompensas? Então vamos lá. As recompensas de stake são geradas e distribuídas aos detentores de Atom de duas maneiras. Taxa na transação, que são coletadas no Cosmos Hub, são distribuídas aos detentores de Atom apostados e Atoms recém-criados. Qual é o problema aqui que a gente começa a enxergar? Primeiro, você tem um stake onde necessita, para conseguir pagar todo mundo essa porcentagem que eles colocam aí, é necessário a emissão de novos tokens Atom. E o que acontece com isso? Quando você tem emissão de novos tokens Atom, você tem uma inflação gerada, desde que se você não tem queima, se você não tem usabilidade do token. Taxas de transações, quase muito pouca transação executada dentro da rede do ecossistema da Cosmos são pagas com a moeda Atom. Por quê? Porque cada blockchain que foi criada utilizando o ecossistema da Cosmos praticamente elegeu sua própria moeda para pagar taxa. Binance Smart Chain elege a BNB. Osmose elegeu Osmos. Orai, na Orai Dex elegeu Orai. Evmos elegeu Evmos. Juno elegeu Juno. Então, praticamente você tem uma grande rede com várias blockchains utilizando milhões diariamente de taxa e nenhuma são pagas pela Atom. Esse foi o primeiro alerta que eu levantei assim na minha cabeça. Então, diante disso, quando você olha no CoinMarketCap, o supply máximo de Atom não existe. Você tem um supply circulante, um supply emitido.
mas não existe supply máximo. Por quê? Porque toda hora eles estão emitindo token para pagar as taxas. Mas vem aí Atom 2.0 e poderá ser a grande solução para esse problema. Você necessita de uma carteira. Então a carteira mais fácil de utilizar é a carteira Keplr, porque inclusive muitos dessas blockchains são compatíveis com as EVMs, que são as Ethereum Virtual Machine que você utiliza na MetaMask. Então você tem aqui, por exemplo, a Evmos, que você tem na própria carteira Keplr o endereço da blockchain da Evmos e o endereço da Evmos dentro da MetaMask, ou seja, tendo uma comunicação com a rede de Ethereum, com a Ethereum Virtual Machine. Então é muito interessante e facilita muito, além de ser uma carteira muito fácil de ser utilizada. Dentro da própria carteira você tem uma parte de stake que você abre essa outra página aqui que vocês estão vendo, e nessa página aqui de stake você pode escolher um validador que não seja exchange, porque a grande maioria das exchanges elas não te darão airdrops, e esse é um ponto muito importante. Inclusive eu nem anotei aqui nos slides, mas eu vou falar agora. É um ponto muito importante, porque a grande maioria dos novos projetos lançados dentro do ecossistema da Atom, eles dão airdrop para quem tem stake de moedas Atom. Então isso é muito bom. Pontos negativos que eu separei aqui. Um deles eu já falei, que seria exatamente a utilidade baixa, né? Você pode criar todo o seu projeto, sua nova blockchain, dentro aí da camada 0 da Cosmos, e você não precisa nem tocar no token Atom. Então você não gasta nada em Atom, você não tem utilidade do Atom. Com isso, ele sendo utilizado apenas para governança e apenas para poder manter a rede em segurança através dos validadores, através do stake, ele gera uma inflação. A inflação atualmente está prevista entre 7% e 20%. O que seria isso? Eles têm hoje aproximadamente 66% dos Atoms que existem em circulação no mercado em stake. O que significa isso? Quanto mais eles tiverem de stake, menor será a inflação, porque significa menos gasto do token, menos compra e venda. Então, se eles estão acima de 66%, essa inflação cai para 10, 8, 9 até 7% ao ano. Mas se a rede tem um número menor de 66% dos tokens em stake, a inflação pode chegar até 20% ao ano. Atualmente, pelos últimos 3 anos e exemplos que a gente viu, a gente tem aí uma média de 10, quase 12% ao ano de inflação. E qual seria a solução para conter esse ponto negativo de utilidade baixa e de inflação, que são os dois grandes problemas para o token Atom não explodir até 2025? E se você tem interesse em saber cada vez mais e gosta de vídeo desse tipo, inscreva aí no canal e assine as notificações, porque assim que eu publicar um vídeo, você receberá imediatamente. Qual seria a solução? Então, pensando nisso, eles tiveram agora um grande evento em Colômbia e lançaram um novo white paper atualizando principalmente na área do token Atom. Eles modificaram algumas coisas, serão implementadas novas soluções com o objetivo principal de dar utilidade e conter a inflação do token Atom. Qual seria a solução? Atom 2.0, que é isso que a gente vai dar uma olhada agora. Um dos pontos principais que eles querem é o controle da inflação do token Atom. Se eles não controlarem a inflação do token Atom, será muito difícil ela ganhar um valor de topo histórico novamente no próximo ciclo, porque a cada ano ela está aí perdendo de 10 a 12% o seu valor. E se isso já acontece naturalmente em um bear market, imagine num bull market você não conseguir controlar essa inflação e vai prejudicar o crescimento do token. Então, a meta deles é conseguir uma inflação aqui de 0,01%. E como eles pretendem fazer isso? Eles vão agora no início, no white paper, dizem que querem implementar a partir de outubro agora, que é o sistema de emissão controlada dos tokens de recompensa. Então, primeira coisa
eles lançariam logo 10 milhões de tokens agora, em outubro, o que provocaria uma inflação de praticamente 41%, o que pode gerar uma queda do token nos próximos meses. Por isso que a gente está aguardando Atom abaixo de 8,90 para poder começar a comprar. Só que, qual é o objetivo dele? Essa linha pontilhada aqui é o que acontece atualmente. Eles emitem cerca de 3 milhões de tokens para pagar todos os validadores. Só que isso é crescente, porque quanto mais gente coloca suas Atom em stake, eu mesmo estou esperando comprar na quantidade que eu quero para emitir mais recompensa através da stake, automaticamente vai ter que estar emitindo cada vez mais token para pagar a recompensa, o que vai gerar aí uma inflação. Com a emissão fixa, eles querem, nos primeiros 10 meses, sair de 10 milhões para 2,5 milhões de emissão de token. Nos primeiros 10 meses. Nos segundos 10 meses, ou seja, até completar 20 meses, eles querem baixar isso para 1 milhão de token. E no total, eles esperam em 3 anos baixar isso a 300 mil tokens de emissão para pagar as recompensas. O que é que vai acontecer? Vai conseguir ter uma emissão muito menor do que a atual, gerando uma inflação menor, que não seria ainda deflacionária, mas sim seria com inflação praticamente irrisória. E além disso, quando eles emitem 10 milhões de tokens, não quer dizer que todos esses 10 milhões pagariam os validadores. Não. O que não é pago aos validadores, eles estão também implementando um mecanismo que irá queimar tokens que não são utilizados, fazendo também um controle dessa inflação. Outra mudança muito significativa agora para o Cosmos 2.0 é o lançamento do Liquid Staking. Por quê? Porque a galera que coloca suas Atom lá para os validadores não tem um incentivo de receber em troca um token praticamente sintético que você possa até vender ou utilizar em outros protocolos para ganhar mais recompensa. Praticamente você fica com aquele seu dinheiro parado, esperando só a recompensa bater todo mês, ou todo dia, ou todo 15 dias na sua conta. Com esse objetivo de lançar o Liquid Stake, eles têm o interesse de aumentar a quantidade de pessoas que vão ter as suas Atom em stake, porque agora ela sabe, se eu botar 1000 ali, eu vou receber de repente 1000 em um token que será, por exemplo, pode ser STK Atom, que seria o Staked Atom. Você recebe isso e com isso você joga em outro protocolo para fazer stake a mais e ganhar mais recompensa, aumentando ainda a usabilidade e o interesse de colocar as suas moedas Atom em stake. Então, esse é uma mudança muito significativa que vai gerar não só o aumento de pessoas interessadas em colocar as suas Atoms em stake, mas também vai dar mais utilidade para a moeda Atom. Tem várias outras mudanças, foram mais de 20 mudanças da Atom 2.0, mas se você quer saber mais da Atom 2.0, temos uma meta nesse vídeo de 500 likes. Quando esse vídeo bater 500 likes, eu preparo um novo vídeo explicando todo o restante, todas as mudanças que eles pretendem fazer com a Atom 2.0, que será implementada período a período. E por que eu estou pedindo like? Porque eu preciso saber se realmente vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo. A prova de receber like, para mim, é como vocês estão gostando desse conteúdo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. O vídeo ficou um pouco mais longo do que eu queria, mas era importante para explicar mais detalhadamente o ecossistema aí da Cosmos. Tamo junto, Deus abençoe a todos e a gente se vê no próximo vídeo.